Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens, a lição número 5 da lição da CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O pastor comentarista é o pastor Valmir Nascimento. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. Ele é mestre em teologia, ele é jurista e ele é doutorando em filosofia. Portanto, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Você tem essa livraria em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD é na rua João Tobias, 360, ali no Belenzinho, bem pertinho da estação metrô do Belém e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD, aqui em São Paulo, você procura lá o pastor Jefferson, a Berenice, o Moisés, toda a equipe, e eles vão te atender com muito carinho. Ali você tem bíblias, revistas, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, ali você também tem a livraria da associação. Você procura ali o Alex, o pastor Silas, também ali você encontra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro direto aqui do canal. Sem ele, talvez nem existiria esse canal, tá bom? Para você saber a importância da livraria online do pastor Fernando, a Provix. Ali você, com um clique, você entra lá no sistema, compra e recebe no aconchego da sua casa, tá bom? Aqui embaixo você tem a chave Pix, que é o número do nosso celular, 11 989 15 6905, São Paulo. Você também pode fazer a sua doação, pode fazer um voto com Deus, investir aqui neste canal, vai ser muito importante para nós. Quem quiser nos patrocinar ou ser um membro permanente aqui do canal, é só entrar lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, falando mais pausadamente, soletrando @yahoo.com.br. Desculpa. Ali você pode nos ajudar patrocinando esse canal. Já quero fazer menção e agradecimento ao pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos fornecido esse local aqui, onde está provisoriamente o nosso simples estúdio, tá? Então Deus abençoe o irmão Reginaldo, toda a sua família, tá? E faça prosperar cada vez mais os seus bens. Para terminar, deixa aqui embaixo o seu gostei, é muito importante. Se inscreva no canal, deixe aqui algum comentário, alguma observação, alguma crítica construtiva, comente aí se você gostou desse fundo, né, se a gente pode melhorar. Então, é muito importante o seu comentário, o YouTube vai entender que é para chegar, para levar mais além, que é importante o conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Vamos lá, então, a lição número 5, 4 de agosto de 2024. Se você perdeu alguma aula, tem aqui uma playlist, vai lá, assista, para você não ficar perdido na linha de raciocínio do que nós estamos estudando neste trimestre. Lição 5, 4 de agosto de 2024, a revelação de Deus confronta o secularismo. O texto principal está em Daniel 2,19, que diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Resumo da lição: o sonho revelado a Daniel
mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Os objetivos desta lição: primeiro, conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor. Segundo objetivo, aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E terceiro objetivo, contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. O texto bíblico está em Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu e disse o rei, disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Vejamos aí na introdução, ele faz uma pergunta retórica, né? Dizendo: você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? Obviamente que todos nós já tivemos, né? O capítulo 2 do livro de Daniel mostra um episódio semelhante que ocorreu com o rei Nabucodonosor, que o deixou atormentado. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum, né? Sonho de barriga cheia. O jovem Daniel, então, foi convocado e, por revelação divina, deu tanto a descrição quanto a interpretação do sonho. Falou qual era o sonho e qual era a interpretação. Mostrou o plano de Deus para os governos mundiais. Então, nesse estudo, nós vamos aprender com as atitudes de Daniel diante de uma situação de crise. Como lidar diante de uma situação de crise. Primeiro, o sonho perturbador do rei. Um sonho esquecido. No capítulo 2, nós somos apresentados a primeira crise enfrentada por Daniel. Vimos na lição passada, eles ali, né, decidindo não se contaminar, tendo uma vida pura, né, por conta da alimentação, por conta dos sacrifícios dos alimentos do rei, por conta da companhia e etc. Tá? E agora, então, eles enfrentam a primeira crise que colocou ele e os seus amigos, companheiros, em perigo. Tá? Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Para piorar, para agravar a crise, no dia seguinte, o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Olha que loucura, né? Para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum. Mas na superstição oriental, daquela época, 2.500 anos atrás, mais ou menos, era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado, porque ele esqueceu o sonho e não podia. Aquilo ali indicava um mau presságio, significava que os deuses da Babilônia estavam bravos com ele e alguma coisa iria acontecer.
Então não podia ter esquecido o sonho. Depois, naquela cultura, tá? A primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros reais, que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Todos os especialistas foram convocados. Esses indivíduos, eles eram especialistas em várias áreas do conhecimento e da ciência da época, incluindo previsões políticas, econômicas e sociais. Então, eram os especialistas da época em todas as áreas, né? No entanto, para a tarefa que lhes foi incumbida, eles precisavam de informações mais detalhadas, pedindo ao rei a descrição do sonho. Quer dizer, eles precisavam de algo palpável, pelo menos o sonho, para eles partirem para a análise e interpretação. E para surpresa e temor desses conselheiros, eles ficaram sabendo que a tarefa não era só interpretar o significado, mas também tinha que relatar o próprio sonho, tinha que saber o que o rei sonhou e dar a interpretação. Essa exigência não era comum e parecia até mesmo absurda, quase como uma brincadeira cruel. Se fosse hoje, eles devem ter pensado, isso é uma pegadinha, pois se não fossem capazes de atendê-la, essa demanda do rei, eles seriam condenados à morte. Olha a gravidade da situação. Aqui não tinha nada de pegadinha, né? Diante, então, dessa situação, foram forçados a pedir novamente: conte-nos o sonho e daremos a sua interpretação. Agora, a vida deles estava em perigo. Se eles não conseguissem, eles pelo menos tentariam dar a interpretação. Agora, saber o que o rei sonhou, aí já fugia da capacidade humana. O rei tinha esquecido. Número 2, a impotência humana. Ao perceber que os peritos, os especialistas, estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma sua sentença, ameaçando-os com a pena de morte. A coisa só piorava, né? Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconhecem sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, senão impossível. Então, na cabeça deles, aquilo ali era impossível, eles não tinham como fazer aquilo. Eles afirmam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. Então, era uma crise gravíssima. Eles não acreditavam naquele tipo de revelação. Os deuses pagãos não faziam isso, não tinham esse poder. Embora fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, possuíam uma visão eminentemente naturalista, ou pode-se dizer até secularista. Tudo para eles tinha que estar de acordo com a natureza, tinha que estar dentro da possibilidade do natural. Precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudessem interpretar o sonho. Apesar de acreditarem que os seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-lo aos homens. Então, eles até criam que os deuses babilônicos tinham esse poder, mas não a ponto de comunicar isso para os seres humanos, revelar isso aos seres humanos. Número 3, então, agora Daniel é chamado. Inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordens para executar todos os sábios do reino. Aqui a pena de morte já foi estabelecida. Nesse momento, então, Daniel e seus companheiros
embora não ocupassem posições de destaque, não eram considerados especialistas, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Então, eles também seriam condenados à morte, apesar de não estar naquela posição. Imagina-se na situação desses jovens. Você já parou para pensar? Diante de uma crise iminente, ou seja, uma tragédia, em que suas vidas estão em perigo, o que passaria por suas mentes? O que a gente pensa numa hora dessa, né? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico. Daniel e seus amigos não entraram em pânico. Mesmo sabendo do risco, eles não permitiram que o medo exagerado e paralisante os dominassem. Então, eles tinham fé em Deus. Eles estavam firmes na sua fé. Então, eles não admitiam na vida deles que o medo os dominasse, os paralisasse. Tá? Vamos adiante. Número 2, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Primeiro, as atitudes de Daniel. Já vimos que eles não se deixaram dominar pelo medo. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Isso aqui é fantástico. Dobre a sua atenção. Primeiro, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. Então, ele vai tomar ciência da situação, da crise, vai tomar ciência, vai tomar conhecimento do problema. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Ele precisava de tempo, ele precisava de um tempinho. Solicitou mais tempo para o rei. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus age de imediato. Tá? Daniel sabia disso daqui. Deus não é marionete do ser humano. Então, é necessário um tempo. Tá? Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito, Daniel fez o pedido, né? E o pedido foi aceito, o rei deu mais tempo, demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. O rei já certamente conhecia Daniel, sabia que Daniel era uma pessoa de palavra e que não estava enrolando. Olha como é importante o bom testemunho. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus amigos. Ele conversa com Sadraque, Mesaque e Abidnego e falou: olha, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos orar. Isso destaca a importância de termos amigos, não apenas para momentos de diversão, mas também para intercessão e apoio mútuo. Como é bom a gente ter amigos para nos ajudar em oração, para nos apoiarmos uns aos outros. É esse tipo de amizade que eu e você nós precisamos. Em quarto lugar, eles oram pedindo misericórdia. Eles vão falar com Deus. Eles vão orar ao Deus de Israel. Tá? Eles vão pedir misericórdia. Os jovens estudantes pedem a intervenção de Deus, a intervenção divina. Você pode entender a importância deste ato, de se ir buscar a Deus nesse momento? Em vez de desespero, eles se voltam para o Senhor, reconhecendo que somente Deus é capaz de salvá-los. A oração do justo pode muito em seus efeitos, já havia escrito Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, um justo, quando ora, ele move o céu, porque Deus, ele é fiel. Por isso que é tão importante você ser fiel a Deus, você buscar a justiça de Deus, você andar na vontade de Deus. Porque na hora da prova, na hora da crise, quando você clamar,
Deus responde. Amém? Olha que coisa linda. Número 2, Deus então atende a oração. Como resposta à oração dos jovens, Deus revela o mistério, Deus revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel em uma visão durante a noite. Deus revelou para Daniel. A seguir, testemunhamos as nobres características desse jovem exemplar em sua conduta. Primeiro, letra A, gratidão. A primeira atitude de Daniel foi expressar sua gratidão a Deus, reconhecendo e exaltando a soberania e a bondade de Deus. Gratidão. Segunda característica, bondade. Ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos os sábios da Babilônia. Ele não intercedeu só por ele e pelos seus amigos. Ele intercedeu por todos os sábios da Babilônia. Daniel 2:24. Daniel demonstra generosidade e não age de forma egoísta ou traiçoeira, mesmo em relação aos incrédulos, aos ímpios. Como crentes, não devemos retribuir o mal com o mal. Nós devemos agir sempre com o bem e para o bem de todos, não somente daqueles a quem amamos, mas de todas as pessoas. Outra característica de Daniel, humildade. Diante do rei, Daniel fez questão de enfatizar que há um Deus nos céus, o Yahvé, que é capaz de revelar todos os segredos. Aqui, Daniel mostra o Deus real e verdadeiro. Ele não se vangloria, nem busca se mostrar superior. Não, Daniel não agiu assim. Pelo contrário, ele atribuiu todo o mérito a Deus, a fim de que o rei possa compreender o significado do sonho. Então aqui ele dá o seu testemunho de fé, ele revela o Yahvé, o Deus de Israel, o Deus real e verdadeiro para Nabucodonosor. Número 3, a interpretação e a recompensa. Então vimos aí as atitudes de Daniel e Deus atende a oração de Daniel e agora a interpretação e a recompensa. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. Então Daniel conta o sonho era: a estátua tinha uma cabeça de ouro puro, tinha peito e braços de prata, tinha ventre e quadris de bronze e as pernas eram de ferro e pés de uma mistura de ferro e barro. Então, Daniel dá a descrição do sonho. Subitamente, uma pedra aparece no sonho, sem a ajuda de mãos humanas, e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedace completamente. Então destrói os pés, a estátua cai, A pedra se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra. Cada parte da estátua, agora vem a interpretação, representa um reino diferente, revelando o plano de Deus na história, mostrando que Deus é o rei soberano. O reino de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros reinos mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus, que é eterno e jamais terá fim. Então, o reino de Deus é para sempre. Os reinos da terra, eles passam, eles terminam. Então, após a explicação, o rei reconhece a veracidade da revelação. O rei admite que aquilo ali é verdade. Diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. 2:47. Então,
além de presentear Daniel, o pôs como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. Olha o presente que Daniel recebeu, né, do rei da Babilônia. Os servos de Deus, então, podem alcançar posições de destaque na sociedade pela excelência de seus trabalhos e obediência à vontade do Senhor. A obediência à vontade do Senhor, ela é superior. E a pessoa aqui, mesmo, né, cidadão, ela precisa apresentar trabalhos de excelência. Não seja uma pessoa medíocre. Faça o seu melhor. Busque a excelência em tudo que você fizer. Pois Daniel foi assim e olha o resultado. Número 3, estamos caminhando para o final. A revelação de Deus em tempos de secularismo. Agora vai trazer para a nossa época, né? A infalibilidade da palavra de Deus. Um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha. E você precisa crer nisso. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela é eterna, ela não falha. Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se concretizou, se cumpriu na história, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico. Veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego e depois veio o Império Romano. Muitos anos depois, o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades desta revelação, conforme vamos estudar detalhadamente na 10ª lição. Então, lá na frente a gente vai entrar em detalhes sobre isso aqui. Até mesmo os críticos da Bíblia têm dificuldades para explicar como isso aconteceu. Afinal, é algo sobrenatural. Então, isso aqui foi revelado e depois foi comprovado na história da humanidade. Daniel não fez previsão e calculou probabilidades a partir de dados conhecidos. Não, ele ouviu a voz de Deus. Ele recebeu a revelação de Deus do que iria acontecer na história depois do Império Babilônico. O secularismo, então, a Bíblia, ela é infalível, tá? O secularismo racionalista, da razão. Esse episódio coloca em discussão, óbvio, no mundo atual, hoje em dia, a existência de um tipo de revelação além da razão humana. Tá? Então, o sobrenatural. Tá? O processo de secularização iniciado a partir do iluminismo, que apregoava que só a ciência era e tinha a verdade absoluta, procurou afastar a religião da esfera pública, né? Tirou Deus da política, tirou Deus dos ambientes. Tá? No seu cerne, dentro dessa visão secularista, há o quê? Está uma ideologia que parte da descrença. Eles não creem na revelação divina de verdades aos seres humanos. Eles acham que o sobrenatural não é revelado ao ser humano, restando então somente os elementos fornecidos pela razão humana, pelo estudo humano. Essa é a perspectiva adotada por ateus e céticos, que insistem em desprezar a fé sob o entendimento de que o universo é um sistema fechado de causa e efeito, sem espaço para o sobrenatural. Então, os ateus e os céticos, que compõem a maioria dos cientistas, dos especialistas deste mundo, tá? Eles acham que o universo é um sistema fechado de causa e efeito e que não tem espaço, não tem nada a ver com o sobrenatural. Tá? Somos levados, então, a entender que
que os consultores do rei, lá voltando a Nabucodonosor, tinham essa mesma linha de pensamento. Apesar de religiosos, o paganismo, deuses babilônicos, não acreditavam em uma revelação divina plena, o sobrenatural entrando diretamente no natural. Suas divindades, já falamos que lá eles eram politeístas, tinham várias divindades. Suas divindades não se comunicavam com seres humanos. Nossa época parece presenciar algo semelhante. Eles não creem no sobrenatural. Eles não creem que Deus age dentro do natural, que Deus é um Deus pessoal. Não. É da mesma maneira lá na Babilônia. E por último, subtópico, a revelação e o sobrenatural. Antes de tudo, nós, eu e você, acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de forma geral ou especial, incluindo sonhos e visões. Então, nós temos aí o Salmo 19. Vamos dar uma lida na Bíblia, na linguagem de hoje, Salmo 19. Nós temos a revelação, a glória de Deus revelada no céu e na lei. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, então está falando da glória de Deus revelada na natureza. E todos podem contemplar, que está aí a revelação de Deus. Hebreus capítulo 1 fala sobre a revelação através de Jesus nesses últimos dias. Hebreus 1, de 1 a 3. Estou lendo na linguagem de hoje. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Então, teve uma época que Deus falava através dos profetas, além da natureza, usou profetas. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Através de Jesus, Deus Pai criou todas as coisas. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, ele fez isso lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Está falando do Pai. Então, veja que Deus sempre falando, falou especialmente através do Filho, incluindo sonhos e visões. O favor de Deus sobre a vida do profeta, no caso aqui está falando de Daniel, mostra que a fé bíblica sabe conciliar a revelação sobrenatural com a razão. Então não há desequilíbrio nem desarmonia entre o sobrenatural de Deus, a revelação de Deus, e a razão humana. Como observou John Lennox, quando Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem. Daniel teve de usar a razão para entender as palavras que Deus lhe disse e formular a sua resposta a Nabucodonosor. Então ele teve que fazer uso da razão, que por sua vez precisou usar a razão para ver que a interpretação fazia sentido. Então ele conclui: sem abrir mão da revelação, o crente faz uso de uma racionalidade concedida por Deus. O ser humano, ele é humano, ele tem razão, E ele tem que, não pode abrir mão da revelação, concedida
por Deus, que opera em um nível além da compreensão humana, que nós já estamos falando da sabedoria de Deus na vida do ser humano. É uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural, não deixa o sobrenatural de lado, pois tem a certeza de que Deus está agindo no seu próprio mundo criado. Então, o sobrenatural, ele entra no natural e os dois caminham lado a lado e Deus é glorificado. Assim nós terminamos a lição 5 de 4 de agosto de Jovens de 2024. A revelação de Deus confronta o secularismo. Mais uma vez, agradeço pela sua atenção. Peço que deixe aqui embaixo o seu gostei, deixe aí algum comentário. Um abraço apertado para você e toda a sua família e até a próxima, se Deus quiser.